Então, para fecharmos, nós vamos falar nos princípios de interpretação que são aplicáveis aos tratados internacionais de proteção de direitos humanos. As regras básicas sobre interpretação dos tratados estão lá na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados. Só que os autores foram percebendo que as cortes internacionais, os tribunais internacionais, passaram a usar alguns princípios e complementaram a interpretação com esses princípios. A gente não encontra isso em qualquer doutrina, então eu busquei em um livro do André de Carvalho Ramos de forma mais completa. Não tem no manual dele, não tem no manual do Valério Mazzuoli, nem no livro da Flávia Pelvezan, mas eu busquei em um livro de teoria geral do André de Carvalho Ramos e encontrei mais princípios. Isso caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Acho que é uma boa questão de prova, então vale a pena nos debruçarmos aqui sobre esses princípios. O mais famoso, e que já estamos falando aqui há um bom tempo, é o princípio da interpretação pro homine, ou seja, é o princípio segundo o qual a interpretação que envolve normas de direitos humanos deve ser sempre aquela mais favorável, mais benéfica à pessoa, mais favorável ao indivíduo. Reconhece-se aqui a superioridade das normas de direitos humanos e nós podemos encontrar esse princípio, por exemplo, coloquei aqui o artigo 29 do Pacto de San José como um exemplo de previsão do princípio pro homine em tratados internacionais. Então, depois vocês deem uma lida aqui e vamos ver que em outros tratados, né, existem previsões muito parecidas. Então, é sem dúvida o princípio mais famoso que nós temos. Também temos o princípio da máxima efetividade, que apresenta dois sentidos. Primeiro, a ideia de que os efeitos que estão nos tratados internacionais, as previsões dos tratados internacionais devem surtir um efeito concreto, né? Não podem ser meras promessas, não podem ser normas programáticas. Eu tenho que conseguir alcançar a efetividade em relação a essas normas e na maior medida possível, a máxima efetividade que seja possível, porque nós não temos ali promessas, nós temos normas protetivas de direitos humanos que devem ser aplicadas, que devem ser observadas, né? Então, se eu confiro máxima efetividade, eu estou ampliando, aumentando a proteção. Além disso, nós vamos buscar uma interpretação que conduza ao maior proveito possível para o titular e ao menor sacrifício possível para os titulares dos demais direitos que estejam em jogo. Então, se eu tenho uma colisão, eu vou buscar equilibrar isso, um maior proveito, uma maior efetividade, mas com o menor sacrifício possível. Isso significa também máxima efetividade, além da ideia de aplicabilidade direta dos direitos humanos. Eu não tenho que esperar um tempo, né? Eu não preciso de um lapso temporal para aplicar esses direitos, eles devem incidir diretamente nos casos concretos, eles não requerem uma intermediação. Então, nesse sentido, também fala-se em máxima efetividade. Claro que nós temos direitos que, por si sós, já vão exigir um tempo maior de concretização, como os direitos sociais, econômicos e culturais. Mas não significa que as normas que prevejam a proteção desses direitos não sejam de observância imediata, tá? Então, cuidado com isso. Outro princípio que apareceu aqui na doutrina, que estava na prova da Polícia Civil de Minas, princípio da interpretação autônoma. O que significa esse princípio, gente? Os termos, as expressões que nós encontramos nos tratados internacionais de proteção de direitos humanos devem ser interpretadas com o seu sentido autônomo. Eu não vou buscar o sentido daquela palavra no Brasil, na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Eu vou olhar o sentido autônomo daquela palavra no tratado internacional, não é? Para garantir que eu tenha uniformidade de aplicação daquele tratado, porque se eu ficar buscando
sentidos e especificidades próprios de cada país, eu terei interpretações diversas e aplicações diversas do tratado. Isso não pode acontecer, tá? Então, esse é o princípio da interpretação autônoma. As normas previstas em um tratado devem ser interpretadas de modo desvinculado daquele que já existe no ordenamento jurídico interno. Outro princípio a ser destacado, o princípio da interpretação evolutiva dos tratados de direitos humanos. Nós vamos encontrar nesses tratados vários termos que têm um conteúdo indeterminado. Então, palavras como dignidade da pessoa humana, interesse público, devido processo legal, privacidade, são palavras que comportam interpretação, que comportam variedade de sentido, que comportam evolução no tempo, né? O sentido dessas palavras pode mudar conforme o contexto. E isso tem um aspecto muito positivo, porque esses termos vão permitir uma interpretação evolutiva. Eu vou fazer a interpretação conforme o contexto, conforme a época. Então, essa é justamente a ideia da interpretação evolutiva dos tratados internacionais. Deve ser interpretado aquele tratado de acordo com o sistema jurídico do momento da sua aplicação, à luz das condições e circunstâncias atuais. Diz o André de Carvalho Ramos, aquele texto tem que ser visto como um instrumento vivo, e isso permite a sua adequação aos parâmetros sociais, a sua atualização, o que é sensacional, não é? E o princípio da prevalência ou primazia da norma mais favorável ao indivíduo, que muitos tratam, inclusive, como sinônimo do princípio pro homine ou pro persona, que nós já comentamos. Então, alguns autores dizem aqui que quando eu tenho a possibilidade de aplicar mais de uma norma, eu vou escolher aquela que seja mais benéfica ao indivíduo. Se eu tenho um conflito de normas, eu vou escolher aquela que seja mais benéfica. Eu vou pensar na proteção do indivíduo e não em interesses do Estado. Então, para muitos autores, o princípio pro homine se confunde com esse princípio da primazia ou prevalência da norma mais favorável ao indivíduo. E aqui destaco uma pergunta que é feita pelos autores, né? Uma reflexão que eles colocam. Nós estabelecemos esses princípios, temos critérios a serem observados, acontece que, às vezes, nós temos direitos de diferentes pessoas que entram em colisão. Então, como que eu vou escolher a norma mais favorável nesse caso? Quem vai ser beneficiado, né? Que pessoa deve ter a proteção do seu direito nesse caso? Então, deve-se buscar a prevalência que mais promova, da norma que mais promova a dignidade humana, e isso tem que ser analisado em cada caso concreto. Então, os autores defendem o uso da interpretação do conteúdo de cada direito no caso concreto e uma ponderação de valores com a aplicação do princípio da proporcionalidade, como nós temos aqui no nosso ordenamento, usando também os seus subprincípios de adequação, necessidade e proporcionalidade, é o que o Supremo se utiliza, por exemplo, na solução de casos em que direitos fundamentais estejam em colisão, né? E isso envolve, muitas vezes, direitos de várias pessoas. Eu tenho que ver, naquele caso concreto, qual é a solução mais adequada, qual é aquela que concretiza da melhor forma a dignidade da pessoa humana. E isso nunca é fácil, como diria o Ronald Dworkin, são hard cases que exigem um trabalho hercúleo por parte dos juízes, dos julgadores. Então, mesmo com todos esses princípios, muitas vezes a solução não é fácil, exige um grande trabalho pelo intérprete, pelo aplicador do direito. E para encerrarmos aqui o nosso estudo, possibilidades de reserva e de denúncia dos tratados internacionais de direitos humanos. A reserva é um instituto que está previsto lá na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação,
feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado. Então, veja que a reserva pode acontecer em vários momentos, ou a ele aderir com o objetivo de, quando que um país faça reserva de um tratado? Com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Normalmente, o Estado faz reserva de uma parte do tratado que ele não aceita, que ele não se compromete a cumprir. Isso é aceito em tratados de proteção de direitos humanos? Sim. Em regra, admite-se a reserva, a menos que o tratado proíba, como o Estatuto de Roma, que foi o estatuto que criou o Tribunal Penal Internacional, ele não admite reserva. Então, não dá para fazer reserva desse tratado. Agora, se o tratado admitir a reserva, ela não pode ser de um artigo que coloque em risco seu objetivo principal. Então, se é para proteger direitos dos idosos, não dá para o país fazer reserva do artigo que resguarda o direito à saúde dos idosos, porque isso compromete o objetivo central do tratado, né? Se não for assim, se o tratado também não proibir, é possível fazer reserva em qualquer fase da nossa incorporação de tratados. Mesmo que seja o presidente sozinho na ratificação, ele pode fazer, porque a reserva é excluir alguma coisa do cumprimento. E isso não gera compromisso gravoso para o Brasil, né? Então, em tese, não depende de aprovação do Congresso. O presidente pode fazer sozinho, o Congresso pode fazer, e o presidente, quando for ratificar, tem que respeitar a vontade do Congresso, com aquelas reservas. Então, é possível em vários momentos, tá? E se o Congresso fizer reserva e o presidente não concordar, o que ele pode fazer? Ele pode não ratificar o tratado, ele não pode mudar nem retirar as reservas que foram feitas pelo Congresso Nacional. E a denúncia? O que seria a denúncia? Denúncia é o ato unilateral, não tem nada a ver com o sentido de processo penal, né? Pelo qual o Estado expressa a sua vontade de não mais participar, de não mais se obrigar perante um tratado internacional. Está lá no artigo 56 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados. Está previsto que um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada não é suscetível de renúncia ou retirada, a não ser que se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade de denúncia ou retirada, ou um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Uma parte deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou se retirar de um tratado nos termos do parágrafo 1º. Então, o tratado pode trazer a previsão de denúncia, né? Ou se não trouxer nada, nenhuma previsão, nós seguimos as regras gerais, e o prazo mínimo para essa denúncia valer é o de 12 meses. Então, os outros tratados poderão ampliar esse prazo, mas diminuir, não. Quando o Estado deixa de seguir, de se comprometer com um tratado, né? Quando ele se retira, ele continua obrigado a cumprir aquele tratado por pelo menos 12 meses. Isso é para evitar que os tratados usem a denúncia como uma forma de impunidade, né? Violem as regras do tratado e posteriormente façam a denúncia. Não adianta, porque nos próximos 12 meses ele ainda vai responder por eventuais atos que ele já tenha praticado. E já sabemos que existe uma discussão aqui no nosso país se seria possível que o presidente da República denunciasse sozinho os tratados internacionais, em especial de direitos humanos. A doutrina considera que aqueles que são materialmente constitucionais podem ser denunciados, uma parte da doutrina, e os que são formalmente e materialmente constitucionais não poderia sem autorização do Congresso. Outra parte da doutrina diz que todos podem ser denunciados com autorização do Congresso. Se ele foi aprovado pelo rito simples, precisa de rito simples do Congresso para autorizar a denúncia. Se foi incorporado com status de emenda, precisa do rito especial do Congresso para aprovar a denúncia. Votação em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos membros.
Já uma parte da doutrina que é mais radical diz que nenhum tratado de direitos humanos poderia ser denunciado, isso por causa do princípio de proibição do retrocesso social. E o Supremo, infelizmente, o Supremo hoje diz que qualquer tratado, não importa sobre qual matéria, pode ser denunciado a critério, de acordo com a conveniência e oportunidade do presidente, seria um ato discricionário e mesmo os tratados de direitos humanos poderiam ser denunciados. Isso está em discussão no Supremo, nós temos a ADI 1625 e a DC 39, temos que acompanhar, vamos torcer para o Supremo mudar o seu posicionamento, né? Diz o ACR que há uma tendência de superação dessa visão tradicional, referente ao poder arbitrário do presidente da República para denunciar tratados, devendo ser obtida previamente a anuência do Congresso Nacional. Então, seria o mais lógico, se é para permitir a denúncia, que pelo menos seja com a aprovação do Congresso, porque não se justifica que o presidente tenha sozinho todo esse poder nas mãos, o que poderia, inclusive, causar prejuízos para a nossa proteção, já que estamos falando de direitos humanos, né? Então, vamos acompanhar aí para ver quais serão os próximos passos do Supremo nesse tema. E assim nós fechamos o nosso estudo sobre incorporação de tratados. Temos outros temas interessantes que nós vamos estudar lá no controle de convencionalidade, como o duplo filtro, né, que as bancas gostam de confundir com a teoria do duplo estatuto. Quando falarmos de controle de convencionalidade, nós vamos falar de diálogo das cortes, duplo filtro, qual o significado de tudo isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse importante tema do nosso estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição e eu volto para resolvermos as questões. Depois que vocês fizerem sozinhos, aí vocês vão assistir aos vídeos com a correção das questões, tá? Grande beijo para vocês, bons estudos, até a próxima.